Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Eu sou o Dr. Liberato Neto, estamos aqui mais uma vez nesse vídeo e é com uma grande satisfação que vemos aqui conversar com você sobre um tema muito importante. É um tema que acompanha a vida de muitas pessoas e que tem assolado realmente a existência de muitos de nós, que é a somatização. Então a gente vem hoje aqui falar sobre ela, sobre esse processo de somatizar, sobre esse processo de concretizar, de consolidar no seu corpo aquilo que a sua mente produz. Antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá um like, tá? Para que a gente possa continuar proporcionando a divulgação desses conhecimentos. O nosso assunto hoje é um assunto muito importante, mas antes da gente começar essa abordagem da somatização, é importante que a gente possa revisar alguns conceitos e para alguns até mesmo entender um pouco melhor. O primeiro deles é o que é o psicossoma. A gente fala sobre terapia psicossomática, somatização, mas muitas pessoas ainda não têm compreendido o que é o psicossoma. A gente entende que o ser humano ele é trino, ele é formado do corpo físico, esse que a gente utiliza, a nossa mente, nossa psique, onde todas as ideias são formadas, e existe um corpo de união, de formação entre a mente e o corpo físico. Esse corpo de união, de formação, essa fáscia, ela é chamada de psicossoma. Então, o psicossoma, ele é um corpo que tem as suas propriedades, tem as suas funções. O psicossoma, ele tem matéria, só que não é a matéria densa, tal qual a matéria a qual a gente sobrevive. Nosso corpo físico, os objetos ao nosso redor. É uma matéria que a gente chama quintessenciada, é uma matéria mais etérea, mais sutil. Só que ela tem grandes repercussões no corpo físico. Ela está ligada ao corpo físico átomo a átomo, célula a célula. E ela vibra em todas as sintonias que a mente humana vibra. Então o que você pensa tem uma vibração no seu psicossoma. Todas as ideias que você desenvolve têm uma vibração no seu psicossoma. E essa vibração ela vai se agigantando ao ponto de ser plasmada, ao ponto de ser consolidada no próximo estágio, que é o corpo físico. Tá? Então o psicossoma ele é essa grandeza, tá? Assim como a mente é uma grandeza e o corpo físico também é uma grandeza. E o psicossoma é exatamente essa grandeza que se localiza entre a mente, a psique e o corpo físico, o soma. Daí o nome psicossoma. Tá? A gente precisa compreender do psicossoma a natureza sutil. Tá? Então, todos os seus pensamentos, todas as suas ideias, todos os seus conhecimentos, todos os seus sentimentos, suas emoções, elas vibram, elas têm uma ressonância no seu psicossoma. Todas, tanto positivas como negativas. Então, as ressonâncias positivas são as que a gente deveria ter como prioridade em nossa vida. Só que a grande maioria de nós tem a ressonância negativa como prioridade. E aí fica muito mais fácil somatizar, fica muito mais fácil consolidar no corpo físico energias negativas, pensamentos negativos, afecções. A gente lembra também que existem 3 fases para as afecções. A primeira delas começa na mente, que é exatamente a enfermidade, vem de infirmitas, falta de firmeza. A segunda é a patologia, que é a lesão silenciosa. E a terceira é a doença, a dolentia, porque ela é caracterizada pela dor, pela dolore, vem de dolentia. Então, ao somatizar, quer dizer, você tira
a ideia da sua mente, vibra no seu psicossoma e você plasma no seu corpo físico. É muito rápido, basta você pensar. É muito rápido, basta você ter vontade para isso, tá? Então, somatizar uma doença é muito simples, é muito fácil, basta que você dê a ideia, né? Você cria aquela ideia de que você tem aquela alteração, você não tem firmeza, você tem a enfermidade psíquica, então você não para de pensar que está doente, você manda essa vibração para o seu psicossoma, vibração de doença, essa ressonância negativa de doença, e o corpo simplesmente vai imprimir átomo a átomo, célula a célula, a informação de que você está doente. E vai ser desenvolvida aquela doença, aquela patologia. A psicossomática, a terapia psicossomática, ela vem para agregar valor nas outras terapias, tá? Através dos nossos protocolos. E essa ciência, ela vem exatamente com a proposta de ajudar o ser humano a resolver os próprios problemas, de acordar no ser humano a sua consciência e a partir dessa consciência ele ser o agente primordial da sua saúde, do seu bem-estar e da sua evolução. Então a terapia psicossomática, ela vem através dos seus protocolos de bloqueio da memória da dor, transmigração da sensação dolorosa e controle consciente da vontade. Ela vem proporcionar para o ser humano ferramentas úteis e eficazes para que ele mesmo possa, através do autoconhecimento, ser o agente formador de sua saúde, a recuperação do seu bem-estar. A gente fala muito dentro dos nossos cursos, dentro das nossas palestras e para também os nossos pacientes sobre pontos de deficiência, pontos fracos que existem incrustados no corpo físico e no corpo psicossomático. Esses pontos fracos são chamados pela terapia psicossomática de psicossomatótomos. E esses psicossomatótomos, eles têm total referência com as afecções desenvolvidas na mente, as enfermidades. Então eles são desenvolvidos através de vibrações mais intensas que os seus pensamentos mais perniciosos, mais doentios, de fraqueza, emitem, e eles vibram no seu psicossoma. E aí esses psicossomatótomos vão liberando no sistema nervoso central as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, e vão criando estruturas de estresse, estruturas de desgaste que com o passar do tempo causam a inflamação e a dor. Então, os psicossomatótomos são ferramentas utilizadas para a somatização, para que haja o adoecimento. Mas nesse instante a gente pergunta para você: será que somatização é só para doença? Eu não posso somatizar algo positivo? Pode sim. Só que se você tiver já somatizado algo ruim, uma doença, uma patologia, uma afecção, para somatizar algo bom, primeiro você precisa desfazer essa somatização. E é isso que a gente vem trazer para vocês agora, através de um conceito que é dessomatizar. Então, o que é dessomatizar? É exatamente você poder desfazer uma construção que você mesmo fez. É uma reengenharia. Você precisa desfazer uma realidade. Eu tenho um problema de coluna, sinto muitas dores. Então a certeza que eu tenho, quer dizer, a somatização que eu tenho é de que na minha mente, se eu levantar, o meu corpo físico vai doer. Na minha mente, se eu levantar, eu não vou conseguir dar passos rápidos. Na minha mente, se eu levantar, eu vou ficar arqueado por causa da minha dor. Então você já criou uma somatização, uma ideia enfermiça e vibrou essa ideia com emoção e ela plasmou no seu corpo. O que é que precisa a gente fazer?
dessomatizar. E também é um processo psíquico, é um processo que depende da sua vontade, depende da sua clareza de pensamentos. Então, para dessomatizar, nós utilizamos os 3 protocolos da terapia psicossomática, que é o bloqueio da memória da dor, a transmigração da sensação dolorosa e o controle consciente da vontade. Para bloquear a dor, a primeira atitude que a gente faz é reativar uma memória de bem-estar. É parar de pensar na dor, parar de pensar na afecção, no adoecimento. Então você que sofre de dores, ou você que é terapeuta, fisioterapeuta, médico, profissional da área da saúde, que atende, que assiste pacientes com dores, o primeiro passo para o bloqueio da memória da dor como ferramenta de dessomatização é reativar no seu paciente, no seu assistido, a memória de bem-estar. Ele precisa lembrar como é estar bem. Ele precisa lembrar como é viver em saúde, ter sanidade, ser saudável. Ele precisa lembrar disso, porque a real certeza que ele tem nesse momento é do adoecimento. A única certeza que ele tem na vida dele ao abrir os olhos é que ele está doente. Então, antes de ter essa razão de doença, ele tinha saúde, ele tinha sanidade, ele era livre, não preso, ele tinha leveza e não pesar, ele tinha potência e não incapacidade. Então devemos desenvolver no nosso paciente a liberdade, a leveza e a potência, como processos de dessomatização. Então, no bloqueio da memória da dor, você pergunta ao seu paciente, ao seu assistido: o senhor, a senhora lembra a última vez que passeou e se sentiu bem? Veja só, não fale em dor. Ou não diga assim, que você não sentiu dor. Você lembra que pela psicologia reversa o não se transforma em sim. E pela memória da dor, basta você lembrar da palavra dor e os receptores de NMDA, N-metil-D-aspartato, vão ser reativados. E aí você retorna à dor. A gente sempre faz propostas para que o paciente dê uma pausa. Como agora, vamos dar uma pausa para relaxar, para tomar um chá, um café. E eu convido você nesse instante a tomar um café com a gente, tá? Que tal café com terapia? Então a gente vai na descrição do nosso vídeo colocar aqui o nosso Instagram, onde você lá pode bater um papo com a gente nas nossas redes sociais e tomar um café com terapia. E esse está divino. Então, o bloqueio da memória da dor, ele é um protocolo desenvolvido para exatamente o paciente, no momento que ele quiser, ele reativar a sua memória de bem-estar. Como é que eu posso estimular isso? Você leva o seu paciente através da meditação, a meditação dirigida, para o momento antes das dores começarem. Ele sempre vai dizer: em 1985 eu levei uma queda e de lá para cá eu nunca mais tive saúde. Tudo bem, o senhor lembra o dia que isso aconteceu? Lembro. O senhor lembra o que estava fazendo na manhã antes de levar esse tombo, antes de sofrer esse trauma? Lembro. O senhor lembra para onde estava indo? E no dia anterior, o senhor lembra como era? Lembra? Então você já vai apagando, já vai distanciando o seu paciente, o seu assistido, da memória dolorosa. E ele, ao lembrar de fatos positivos, ao lembrar de fatos bons, ele começa a se dissociar das suas memórias dolorosas. Então o bloqueio da memória da dor são estímulos simples, estímulos psíquicos, onde o seu paciente vai, através do seu discurso terapêutico, retomar a memória de saúde. A gente sempre coloca nos nossos trabalhos, no
nos nossos artigos, nos nossos livros e nas nossas aulas, que esses 3 protocolos foram feitos inicialmente para 3 perfis de pacientes, principalmente 2 perfis, o depressivo e o ansioso. Bloqueio da memória da dor para paciente depressivo e controle consciente da vontade para paciente ansioso. Porque o paciente depressivo, ele está ligado ao passado. Então, é mais fácil ele se ligar ao passado e ter mais paciência do que um paciente ansioso. O paciente depressivo, ele é negativista. E como a gente vai ver, o controle consciente da vontade depende do positivismo que esse paciente tem. Então já não vai casar, já não vai ser muito eficaz, de primeira mão, tá? Então, para o paciente depressivo, o bloqueio da memória da dor funciona mais em primeiro lugar do que o controle consciente da vontade. E o controle consciente da vontade funciona melhor em primeira mão para o paciente com ansiedade do que o bloqueio da memória da dor. Mas, Liberato, eu gostaria de uma ferramenta que independesse tanto do depressivo como do ansioso. Temos, que é exatamente a transmigração da sensação dolorosa. A transmigração da sensação dolorosa, ela vai atingir bem tanto o paciente que é depressivo como o paciente que é ansioso. Então, para o paciente tanto depressivo como ansioso, a transmigração da sensação dolorosa vai ser o protocolo de escolha, tá? Mas para dessomatizar com o bloqueio da memória da dor, mais uma vez, você precisa reativar memórias positivas no seu paciente, tá? Tanto o depressivo como o ansioso. A reativação da memória e vai fazer com que ele mande essas sensações, essas emoções, essas vibrações positivas para o psicossoma. E cada vez mais forte que seja essa transmissão de sensações positivas, salutares, mais elas vão se fixar no psicossoma e mais ele vai se fixar no corpo físico, tá? Então é uma situação onde é o esforço do paciente, é a memória que ele tem, tá? Então, para a reativação dessa memória, o paciente pode fazer algumas práticas, algumas técnicas, dentre elas a meditação dirigida, tá? A visualização do espelho psíquico, que tudo isso a gente tem como passar para o nosso paciente através dos nossos atendimentos. E você pode aprender isso daí facilmente conosco, nos cursos de terapia psicossomática, tá? A gente está trazendo para vocês aqui também casos clínicos, tá, de alguns pacientes que nós atendemos e que utilizamos ferramentas clínicas e ferramentas da terapia psicossomática. Dentre esses casos clínicos, nós temos casos de lombalgia. A gente entende que lombalgias têm várias causas, tá? Desde uma hérnia de disco, desde uma compressão, desde uma raiz nervosa inflamada, desde uma artrite, uma artrose nas articulações. E no nosso atlas de terapia psicossomática, osteomioarticular, pulmonar e do sistema digestório, vem explicando bem direitinho o que cada uma dessas afecções representa, tá? E como elas podem ser tratadas também nos nossos cursos e nas nossas formações. Especificamente desse paciente com lombalgia, era uma paciente do sexo feminino, 57 anos, que já estava aposentada e que tinha sérios problemas de tomada de decisão, sérios problemas de dúvidas, de insegurança. E ela morava com outras irmãs e era a pessoa que dirigia a casa, que levava o pessoal para o médico, que fazia o mercantil, era a mola mestra, era o pilar de sustentação da casa. E aos poucos ela foi desenvolvendo
inconscientemente na região da coluna lombar um psicossomatótomo. E esse psicossomatótomo foi direcionado à insegurança e à indecisão. O que mais ela era cobrada sobre tomada de atitude, de flexibilização, de flexibilidade, de ter que ter vários alcances, de estar sempre se inclinando para poder atender a várias ações das outras pessoas. Ela tinha um nível de tarefa doméstica muito alto. Mesmo depois de aposentada, ela continuava com as responsabilidades que tinha com a família, né? Exatamente pelo fato de ter trazido para si mesma essa responsabilidade. Então isso com o tempo foi minando, foi fragilizando, foi fragmentando, foi enfraquecendo a coluna lombar, que é o local relacionado à tomada de decisões. Então esse psicossomatótomo, ele se fixou na porção feminina do segmento da coluna. Então a gente tem a porção feminina e a porção masculina. A porção feminina do segmento da coluna é o disco intervertebral, que é o amortecedor, aquela estrutura que recebe todo o impacto que vem do corpo, tá? Ele fica entre os corpos das vértebras, tá? Então é um cilindro maciço ósseo, tem o disco intervertebral e abaixo outro cilindro maciço ósseo. E esse cilindro maciço é o componente masculino do segmento vertebral, enquanto que o disco intervertebral é o componente feminino. E essa paciente, ela criou esse psicossomatótomo exatamente na região do disco intervertebral. Então, ao verificarmos a sua ressonância, vimos que estava lá. Ela relatou a seguinte história: olha, eu não pego peso, eu não faço extravagância com o meu corpo, eu não tenho sobrepeso. E realmente ela não tinha, ela não era obesa, não era gorda, ela fazia caminhada, ela tinha uma postura correta, uma postura ereta boa, se sentava corretamente, só que tinha essa dor. E essa dor de causa inopinada. Ela simplesmente dormiu e acordou com essa dor. E ela foi aumentando, aumentando, aumentando. Só que não pôde correlacionar o aumento da dor com o aumento da insegurança, com o aumento da sua incapacidade de tomar decisões. Ela se forçava a resolver problemas dos outros. Ela se forçava inconscientemente a realizar as tarefas das outras pessoas que moravam com ela, porque ela não sentia que o outro tinha capacidade para isso, só ela tinha capacidade para isso. Ela sentia que o outro não precisava fazer aquilo, mas ela tinha que fazer, era dela, era obrigação dela fazer. Então ela apenas somatizava. Somatizar era o carro-chefe dela durante algum tempo, durante muitos meses. E aí ela chegou no nosso consultório exatamente com a queixa de lombalgia. Pedimos os exames, foram realizados os exames, já estava tomando medicação, já toda naquela sequência de tratamento da dor lombar, só que não tinha uma eficácia. Já estava fazendo tratamento com fisioterapia, mas aí a eficácia não era a que ela desejava. E ela precisava entender essa dor. E nós apresentamos para ela os protocolos da terapia psicossomática na intenção de causar nela a dessomatização, para que ela pudesse dessomatizar. Só que para isso ela precisava entender como ela somatizou aquela dor. E ela, como era uma pessoa esclarecida, professora, aposentada, então ela tinha já essa capacidade mais rápida de entender esse processo dela de somatização. Só que ela não estava crendo que ela era a agente causadora do próprio sofrimento, que ela dizia: mas Liberato, como é que eu posso ter causado sofrimento para mim se eu me amo? Como é que eu posso ter causado sofrimento para mim se eu me respeito?
Aí a gente pergunta a seguinte proposta: você faz mais pelos outros do que para si? A gente, claro, não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer pelos outros aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós, certo? Mas você tem feito na mesma medida? O que você faz para o outro é a mesma medida que você faz para si? Ela parou, pensou: não, as minhas irmãs recebem muito mais de mim do que eu recebo de mim mesma. Eu digo: ou seja, então você já está percebendo que você vibrou mais sobrecarga no seu corpo do que deveria? Que você vibrou mais sobrepeso, mais sobrefunções do que deveria e do que podia? Ela é pensando nesse sentido, sim. Então nós fizemos os 3 protocolos nela, de bloqueio da memória da dor, de transmigração da sensação dolorosa e de controle consciente da vontade. Fizemos durante 2 semanas, 2 vezes por semana. Ela não parou a medicação, não parou o tratamento da fisioterapia durante esse período. Recebeu alta da fisioterapia, recebeu alta do médico que a assistia, mas continuou vindo para aprender mais sobre esse processo de dessomatização. 8 anos já passaram. 8 anos já passaram e ela não tem mais dor lombar. Faz os exames lá, ainda tem a cicatriz da lesão. Não ganhou peso. Faz atividade física, quer dizer, ela mantém todos os outros cuidados, porque nós não somos negligentes ao ponto de dizermos o seguinte: olha, não tome medicação, não faça as terapias que você já vem fazendo, abandone todas as outras terapêuticas. Não. A terapia psicossomática, ela vem para agregar valor, veio para adicionar, é uma ferramenta a mais. É uma abertura à consciência psíquica do indivíduo para que ele possa entender-se como um agente promotor da própria saúde, do próprio equilíbrio. Tá? Então, a contribuição da terapia psicossomática nas terapias é exatamente essa: fazer que fique mais prolongada a memória do bem-estar, fazer com que o paciente possa se entender como um agente que tem controle consciente da sua vontade e que, ao ele decidir que quer realizar uma tarefa, ele vai realizar essa tarefa com qualidade, com qualis. Então essa qualidade nas suas tarefas, na sua realização, é o que a gente promove nos nossos atendimentos de terapia psicossomática. Tá? Então esse foi um caso, dentre muitos casos. A gente escolhe afecções na coluna porque 86% do planeta sofre de dores ou vai sofrer de dores na coluna. Tá? Então ela está relacionada com tudo no nosso organismo. A terapia psicossomática, ela, dentro dos protocolos e dentro das definições de psicossomatótomo, vem ganhando espaço na vida das pessoas, porque elas estão se compreendendo como esses agentes, como agentes promotores da autocura, porque eles se entendem que são agentes promotores do autoadoecimento. Se você espirra e determina que esse espirro está livrando você de algo, você está dando essa informação positiva para o seu sistema imunológico e ele fica tranquilo. Mas se você espirra e você dá uma informação negativa desse espirro, de que, meu Deus do céu, já vou adoecer, você está dando uma informação negativa para o seu sistema imunológico, a sua ressonância negativa no seu psicossoma. E dentro de pouquíssimo tempo, você espirra novamente e você já começa a liberar os agentes de anti-inflamação no seu sistema imunológico. E você adoece realmente. Tá? Então, a questão é dessomatizar. Como dessomatizar? É o mesmo processo de somatização. Só que para isso você precisa desconstruir uma somatização anterior. Você tem que apagar a somatização, dessomatizar e criar uma realidade a qual você deseja. Mais uma vez, a gente precisa dedicar energia e tempo para tudo aquilo que a gente quer que aconteça.
O medo é a dedicação e a imposição de energia àquilo que você não quer que aconteça. Quanto mais medo você tiver, mais vibração você está dando no seu psicossoma. E isso quer dizer que tem mais chance de ser somatizado. Gente, eu sou o Liberato Neto e venho abordando com vocês esses temas da terapia psicossomática. Gostaram? Então se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito, e dá um like nesse vídeo. Até a próxima. Forte abraço.